Bom dia, galera vascaína, bom dia, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama, galera, que ontem levou uma sapecada aí, galera. O Vasco precisa urgente ali, galera, de jogador, né? A gente vê o centroavante. Falar também, galera, sobre, né, o jogo, as falhas, quem jogou mal, galera. Vamos falar também, galera, sobre o jogo de quarta-feira. Falar também, galera, sobre essa semana, na expectativa aí dos 150 milhões do empréstimo DIP, né? Também, galera, sobre a justiça da quarta vara, né, do Rio de Janeiro em dar um parecer para que seja feito um leilão, né, cara, para resolver esse problema do Vasco, cara, que está se arrastando por muito tempo. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaíno, galera, espalhada aí por todo o Brasil, galera. A gente, tô gravando um vídeo aqui do carro, galera, porque segunda-feira, dia de trabalho, né, a gente, trabalhador, tem que estar na lida aí, e a galera, aproveitei para fazer um vídeo aqui do carro, eu acordei cedo para ir para a lida, galera. Então, galera, o jogo de ontem, né, galera, a gente sabe que Palmeiras é um time muito forte dentro de casa. O Vasco, mais uma vez, pecou, galera. O Vasco teve momentos lá que foi muito melhor do que o Palmeiras. O Vasco atacou bastante no primeiro tempo, cara. Teve várias chances, né? Thiago Mendes ali perdeu um gol ali, cara, praticamente cara a cara com um goleiro, né? E, galera, também o Tietê teve outra chance ali, cara. Foi o Vasco, primeiro tempo, foi muito melhor do que o Palmeiras, galera. A gente vê a diferença, né, do Vasco, mais uma vez, a dificuldade de fazer gol, de botar a bola na rede, cara, sem um centroavante. A gente vê, cara, a diferença. Aí o pessoal fala, mas o Vasco ganhou de 4-1 do Olímpia fora de casa. O Olímpia com o Palmeiras não se compara, cara. O Palmeiras é muito mais time do que o Olímpia. O Palmeiras é um time de grande estrutura aqui no futebol brasileiro, o líder do campeonato, né? Provável, pode ser que ele ganhe o campeonato brasileiro, né? É um dos favoritos. E, cara, o Vasco foi para cima do Palmeiras. Primeiro tempo jogou muito melhor, a gente viu ali. Defensivamente foi um pouco melhor, bom, né? Foi bom defensivamente o Vasco, deu uma melhorada com a chegada do treinador português Pedro Emanuel. Mas, cara, não deu para entender, né? Não deu para entender, mais uma vez, o DVD sendo escalado como centroavante, cara. A gente sabe que o DVD não é centroavante. Melhor ter colocado o Spinelli, cara. Pelo menos o Spinelli tem presença de área. Vasco teve várias bolas cruzadas ali na área, mas cadê? Não tem um centroavante de área. Melhor de ter colocado o próprio Spinelli, cara. DVD é muito esforçado, DVD é jogador para jogar ali pelo ataque pelas laterais, pela lateral esquerda. Mas, que ele volta para ajudar bastante, mas, cara, não funcionou. Primeiro tempo 0-0. A questão, galera, veio para o segundo tempo. Aí, meu irmão, aí parece que deu um apagão nos jogadores, cara. O Vasco, o Palmeiras fez mudanças. A gente sabe que o banco do Palmeiras, cara, o poder ofensivo do Palmeiras é muito melhor do que o do Vasco. O Vasco tem um elenco curto, né? Desde o início do ano. O Palmeiras, cara, contratou, pra você ver, pra você ter ideia, o John Arias estava no banco, cara. O Palmeiras tem um elenco muito melhor, né? Jogadores, cara, que bom de bola, né? Jogadores melhor do que os do Vasco, um elenco maior, né? E, cara, aí foi um desastre no primeiro tempo, cara. No segundo tempo, o Vasco levou 3 gols em 10 minutos, cara. O Vasco levou 3 gols em 10 minutos. O primeiro e o segundo gol, o Léo Jardim não teve culpa, mas o terceiro gol, cara, e o quarto gol, terceiro gol, a bola passou entre os braços do Léo Jardim, cara. O quarto gol, o Léo Jardim mal colocado, cara. O Cuesta, segundo tempo, falhou bastante. Não segundo tempo, mas andou falhando
aquele gol do Flaco Lopes, cara, o Cuesta, um corredor, cara. Deixou um corredor ali, cara. Então, cara, é difícil, cara. O Vasco leva 4 gols, 3 gols em 10 minutos, cara. Parece que o time deu um apagão de novo, como sempre. O Santos jogou o primeiro tempo melhor, no segundo tempo, de novo, cara, repetiu o que fez com o Santos, o jogo contra o Santos, né? E aí o Pedro Emanuel começou a poupar o jogador, tirou o Thiago Mendes, tirou o Cuiabano, começou a poupar jogadores, aí entrou ali com o Colídio, que era para ter entrado como centroavante, o homem de área ali, o Colídio, cara, já que ele não é aquele jogador de área, mas cara, mostra que tem uma boa presença de área. Teve 2 lances lá que ele quase fazia o gol ali. Entrou o Ramon Rick, o Avelar, a garotada entrou bem, o Tietê já estava cansado e o treinador insistiu em deixar o Tietê ali, cara. O Tietê faz uma partida boa e outra mal. E, cara, o Tietê tem que ficar no banco, cara, para o Ramon Rick. O Avelar entrou muito bem ali, cara, no lugar do Cuiabano. Muito bem. O garoto vai para cima, não se intimida, vai para cima, arrisca a bola, arrisca os chutes para gol, cara. Nuno Moreira perdeu um gol ali no segundo tempo. E aí, cara, o Colídio, aos 44 minutos, o Colídio faz o gol. Vasco leva um gol, cara, aos 40 minutos, né? 4º gol. E aí, aos 44 minutos, o Colídio faz o gol de honra do Vasco. O Colídio tem que ser titular dessa equipe. Não tem como ficar de fora. Eu não entendi o que o Pedro Manuel fez ali, cara. Botar o DVD de novo. É isso aí, galera. Então, o Vasco mostrou a fragilidade do elenco. Segundo tempo, o Palmeiras mexeu ali, já também foi poupar jogadores, mas, cara, muitos jogadores bons, Palmeiras. Saíram uns bons, entrou outros bons também. E, cara, é isso aí. Agora é pensar no jogo do Vitória, galera. Não esquecer, o Campeonato Brasileiro, agora, no momento, o Vasco continua ali embaixo, continua em 19º colocado, né, galera, ali, só à frente da Chapecoense, que ganhou ontem, Chapecoense tinha 11 pontos, foi a 14, o Vasco tem 22, e se o Vasco continuar assim, vai ser acompanhado pela Chapecoense logo, cara. E até a rodada favoreceu ao Vasco da Gama, que houve empate ali do Santos, o Internacional também empatou ali, parece que ficou ali Internacional 1-1, foi bom para o resultado do Vasco, aí, mas o Vasco não fez a parte dele, difícil, um jogo dificílimo contra o Palmeiras, né? Difícil. E vai pegar outra pedreira, galera, domingo aí, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vem numa subida, né? O Cruzeiro é uma grande equipe, outra grande equipe, o Cruzeiro tem um bom elenco, cara. E o pior, né, disso tudo, que o nosso melhor zagueiro levou cartão amarelo, que foi o Robert Renan, cara. Robert Renan, eu sempre venho dizendo aqui, Robert Renan, todo jogo ele tá jogando, cara. Não tem um substituto dele. E agora, cara? Nosso melhor zagueiro não vai estar desfalcado. O Vasco vai desfalcar do nosso melhor zagueiro, cara. E aí complica, né? Contra o Cruzeiro, cara. Que tem um atacante que faz muito gol, cara. Então, o Caio Jorge, né? Fica difícil, cara. Então, o jogo é no São Januário, mas quem sabe aí, mais o Vasco tem que jogar muita bola, cara. E agora, galera, é pensar no Vitória, né? Quarta-feira, pelo primeiro jogo da quartas de finais da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Vitória em São Januário ou Maracanã, que sei lá, o Vasco, anda sendo perseguido aí, cara. Anda sendo perseguido aí, com não poder jogar no Maracanã, entendeu? O Vasco já recorreu 2 vezes, o Vasco parece que vai recorrer hoje de novo, vai fazer mais uma tentativa para trazer para o jogo contra o Vitória pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil ser no Maracanã, porque o Vasco vê que a torcida vai comparecer, e aí, cara, mais renda, melhor, dinheiro nos cofres, e aí, cara, mas o Vasco está sendo impedido, né, pela concessionária,
que é comandada por Fluminense e Flamengo, que não quer que o Vasco realize o jogo quarta-feira. É uma perseguição, cara. Sinceramente, é uma perseguição, isso não pode acontecer, né? Mesmo feito um acordo que o Vasco fez, o Vasco ainda falta 4 jogos esse ano para jogar no Maracanã. O Vasco, se eu não me engano, só jogou 2 vezes, ou foi uma vez, ainda falta mais jogos para o Vasco cumprir lá no Maracanã, mas está sendo impedido. Inventaram aí que vai ter vai reformar o gramado. Cara, o jogo é quarta-feira, se quisesse, cara, o último jogo foi domingo, ontem, né? E aí, cara, foi sábado, né? O Fluminense jogou sábado, cara. Então, cara, é a falta de vontade, é querer prejudicar o clube Vasco da Gama, cara. Entendeu? Sempre o Vasco é perseguido. E aí, galera, né? O Vasco, cara, tá tentando essa semana, será uma semana, galera, de expectativa, porque o Vasco, né, tentando os 150 milhões de empréstimo, né, empréstimo DIP, que, galera, esse dinheiro vem destravar negociações que estão travadas. Então o Vasco, mais uma vez, recorreu para tentar um empréstimo, né, galera? E também a Justiça da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, né, dá o parecer para leilão, galera, para o Marcos Lamarca comprar logo, resolver logo, o Marcos Lamarca comprar os 90% da SAF do Vasco. Então, mais uma semana de expectativa para que esse dinheiro, esse empréstimo saia, galera, para destravar essas negociações que estão paradas aí, galera. As negociações estão paradas, vamos falar logo mais. E, galera, e também dá o parecer para dar um leilão, para realizar um leilão, para que o Vasco, para que Marcos Lamarca, cara, compre logo essa SAF do Vasco, e para o Vasco sair dessa situação péssima que está passando, galera. Muita gente querendo prejudicar o Vasco aí, dando graças a Deus a situação do Vasco, cara. Porque se o Vasco continuar com esses mesmos jogadores aí, o Vasco vai ser rebaixado para a Série B do ano que vem, cara. O Marcos Lamarca ontem entrou em campo, né, com a camisa do Vasco da Gama, ele, a Leila Pereira. Isso foi muito bom. Isso mostra que o Marcos Lamarca tem interesse grande de comprar o Vasco, isso há 2 anos já, mas a negociação vem se arrastando há 2 anos, com pessoas se atrapalhando, o BAP do presidente do Flamengo querendo meter o bico aí onde não deve, racha político dentro da SAF vascaína lá, né, beneméritos e conselheiros sendo contra a venda da SAF, cara. Eu acho que eles estão achando bom o que tá passando, que o Vasco está passando, não é isso, cara? Porque só se for, galera. Então, galera, falar em negociações, as negociações, galera, estão travadas, né? O centroavante que o Vasco está precisando, o Bruno Duarte, cara, tá certo, e também com o Vasco, o Bruno Duarte tá certo com o Vasco, o zagueiro Diego Carlos também tá certo, cara, mas o Vasco não pode trazer porque não tem dinheiro para dar a garantia, para dar o início, para dar a garantia, cara. O Vasco não tem, e o Vasco só pode contratar o jogador até 5.900.000 reais. Até 974, se eu não me engano, 72 mil euros. E o Vasco também não tem dinheiro. Uma merrecazinha, um dinheirinho que o Vasco tem nos caixas é para cumprir as obrigações de empresário, ou de funcionários, de pagar despesas de jogador, cara, salário de jogador. Isso, cara, o Vasco está passando por essa situação, mas não tem jogadores com salário atrasado. Mas se continuar assim, vai começar a atrasar, cara. Se o Vasco tem que sair, se o Vasco não receber 150 milhões aí, cara, o Vasco vai ficar ruim, cara. Então, vamos esperar, é uma semana de expectativa para que a Justiça do Rio de Janeiro, da 4ª Vara Empresarial, dê um parecer de leilão para que resolva logo esse problema da SAF vascaína e também libere esses 150 milhões. Aí para o Vasco destravar as negociações com Bruno Duarte, com Diego Carlos, com John Yeboah, com John Mercado, galera, e John Yeboah também, que o Vasco andou sondando. Tem também o Brian Rodrigues, né, também, cara. Vários jogadores aí, o Arthur Chaves, que o Vasco quer trazer 2 zagueiros, tá querendo trazer talvez dois centroavantes aí, né. Tem o Gabriel, né, o atacante. Vários jogadores, cara, vários jogadores que o Vasco aí sondou. Tem o meio campo aí do Atlético Mineiro, né? Tem o Adrielso,
ex-Botafogo, que tá lá no Emirados Árabes, vários jogadores que o Vasco sondou aí, cara, e o Vasco não pode trazer jogador, cara, enquanto não sair esses 150 milhões. Estamos na expectativa essa semana de acontecer esse empréstimo aí, né? O Vasco hoje vai treinar hoje, à tarde, vai treinar amanhã, treino esse preparatório focado no jogo de quarta-feira contra o Vitória pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, galera. O jogo será às 21h30, né? No meio da semana aí, quarta-feira, para ver se a gente, né, dá um passo a mais, ganhe aí, né, um primeiro jogo para ir lá para a Bahia, né, para o Barradão, com o placar, já praticamente garantido aí, o Vasco metendo os 2-0 aí, quem sabe, né? Se o Vasco entrar focado, entrar como entrou o primeiro tempo contra o Palmeiras, com certeza a gente ganha, cara. Tá ok, galera? As informações são essas, né? Segunda-feira, triste, né? Pela goleada que o Vasco levou do Palmeiras. A gente sabia que era difícil, mas, cara, tentar. O Vasco pecou por não ter um centroavante. O treinador Pedro Emanuel pecou por botar Colídio no início, cara. Colídio entrou e mostrou que é um jogador, ele não é jogador de área, mas tem mais uma habilidade, tem, cara, o jogador tem uma presença de área muito boa. Mas aí foi escolha do treinador Pedro Emanuel e, cara, é isso aí, cara. Os piores jogadores foi o Léo Jardim, Tietê, galera, e Cuesta. Foram os piores jogadores da partida, galera. Ficando por aqui, por enquanto é só. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma aí conheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos, galera. Conto com a sua ajuda é muito importante, galera, para fazer com que o canal dê uma alavancada aí, galera. Sei que o momento do Vasco não tá bom, mas, galera, faz esse favor aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ajude aqui um vascaíno nordestino arretado. Tá ok, galera? Tchau, uma ótima segunda-feira e uma semana a todos, abençoada por Deus. Tchau.